Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de leitura e prática de produção de textos. O meu nome é Paula Jucá e o tema da aula de hoje é textualidade. E para falarmos de textualidade, eu trago aqui, em forma, claro, de revisão, sobre as noções de texto. O que vem a ser, na verdade, o texto? O texto, ele é uma atividade complexa de produção de sentido. O que quer dizer isso? Tudo aquilo que é escrito ou falado, ou que representa um sentido, que tem um sentido, é tido como um texto. Então, por isso que nós dizemos que ele é uma atividade complexa de produção de quê? De sentidos. O texto também é um lugar de interação entre os envolvidos no processo de comunicação. O que quer dizer isso? Quando nós estamos falando, nós estamos produzindo um texto. Então, o texto, ele é um lugar de quê? De interação entre as pessoas que estão em volta desse discurso que é proferido. Seja ele de maneira oral ou na forma de texto escrito, porque quando nós escrevemos um texto, nós estamos direcionando ele a quem? Ao leitor, nós estamos dialogando com uma outra pessoa, mesmo que esse texto aí esteja de uma forma generalizada, mesmo que ele não seja especificamente para alguém, mas a partir do momento que nós produzimos um texto, já há a interação, porque quando você produz o texto, é como se você estivesse o que? Conversando com a outra pessoa, proferindo a comunicação. Ademais, o texto também é uma linguagem em uso com função um determinado jogo de atuação sociocomunicativo, em que há, nesse jogo, a intenção do produtor, qualquer intenção de, por exemplo, escrever um e-mail. Você não vai escrever um e-mail só por escrever. Quando escreve qualquer coisa, você tem em mente o quê? A intenção. Qual que é a intenção de escrever este e-mail? Qual que é a intenção de escrever uma carta, um artigo, uma resenha, um resumo? Então, os textos, ele é um jogo em que há a atuação de quem vai produzir, porque ele tem a intenção, por meio de quê? De imagens mentais dos interlocutores. Então, na verdade, o texto, ele é uma linguagem que tem a função de ter uma intenção para atingir quem? O seu interlocutor. Seja aí, novamente, reforçando por meio de imagens ou de palavras, ou até mesmo de gestos, porque nós, na verdade, também somos um texto. As pessoas nos leem diariamente. Leem a partir de quê? Do nosso comportamento, das formas com que nós agimos, da forma com que nós nos expressamos, pelos nossos gestos também. Então, por isso que nós dizemos que há aí um jogo de atuação sociocomunicativo. Além disso, pessoal, o texto é a ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão. O que quer dizer isso? Que o texto pode ser extenso ou não. Quando nós proferimos a palavra socorro, ela emite o quê? Um significado. Dependendo do contexto em que ela esteja, você já identifica que há uma pessoa que precisa de quê? De ajuda. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por uma única palavra, você consegue proferir um significado, estando este num contexto. Se ele promove um sentido, nós temos isso como um texto. A linguagem do texto, ela precisa ser percebida pelo interlocutor como um todo significativo,
que quer dizer isso? A linguagem que você utiliza para a produção de texto, ela precisa ser percebida para quem vai fazer essa leitura, ou seja, um interlocutor. E ela tem que ter um significado. Então, se eu escrevo a palavra choveu, quais são os significados dessa palavra? Qual que é o sentido dessa palavra? Quando eu escrevo choveu, é uma única palavra, porém ela tem um sentido completo. Quando nós falamos que choveu, todos nós sabemos que o significado disso é o quê? Caiu chuva do céu, não é isso? Então, o texto, ele não necessariamente precisa ser extenso. E o texto é tudo aquilo que vai emitir um significado. Aqui, eu trago a vocês, como complementação de significado do texto, que é uma atividade complexa de produção de sentidos que se realiza com base em elementos linguísticos presentes na superfície do texto. Então, o texto ele é construído por meio de quê? De elementos linguísticos. Ele também é construído como forma de organização, porque cada tipo de texto ele vai exigir um tipo determinado de organização, e o texto também é a mobilização de um conjunto de saberes na sua reconstrução no interior do evento comunicativo. O que quer dizer isso? O que é o conjunto de saberes? É o conjunto de conhecimentos que você adquire ao longo da sua vida pessoal, ao longo da sua vida profissional, ao longo da sua vida acadêmica. E, na verdade, o texto é essa reconstrução no interior do evento comunicativo. Quando nós falamos que um texto, ele vai avaliar toda a sua vida acadêmica, todo o seu conhecimento, por quê? Porque é por meio do texto que se identifica o seu conhecimento linguístico, se identifica o seu conhecimento de mundo, o seu pensamento, quais são os seus posicionamentos. Então, tudo que está relacionado à forma de você pensar, à forma de você agir, você, como determinada forma, você coloca isso em quê? No texto. Por isso que nós falamos que ele é uma atividade complexa. Adiante, nós vamos ver que o texto ele é um jogo interativo. Então, como é que ocorre esse jogo interativo? Nós temos aí o produtor é aquele que vai produzir o texto, e não se esqueçam, eu estou falando não é somente de texto escrito, eu estou falando de, por exemplo, uma palestra, de uma conversa que você tem com um amigo, com um professor, com os colegas de sala, certo? Então, o produtor, qual que é a função dele? O produtor, ele viabiliza o projeto que ele tem, recorrendo a uma série de estratégias de produção, de modo a fornecer pistas para a construção dos possíveis sentidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você vai falar, e eu já havia reforçado isso com vocês, quando nós estamos falando, nós estamos produzindo o texto. E para que haja essa produção, principalmente na fala e também, claro, na escrita, eu seleciono dentro da minha mente todo o conhecimento que eu tenho. Seja conhecimento de vocabulário, seja conhecimento de posturas que eu tenho, as minhas reflexões, meus pensamentos. Então, todo conhecimento que eu tenho, o que eu faço? Eu começo a estruturá-lo, para que assim eu possa produzir o texto. Então, ninguém produz, pessoal, do nada. Você, mesmo antes de falar, você organiza
todo esse conhecimento na sua mente. E da mesma forma ocorre com o texto escrito. E há, tanto na fala quanto na escrita, normas em que você segue. Quando nas últimas aulas eu falei sobre a importância de você pensar primeiro para depois falar, para que você tenha no seu comportamento mais tranquilidade ao falar, é isso. Tanto na parte escrita quanto também na oralidade. Porque você tem que pensar primeiro qual estrutura você irá utilizar. Então, essa estrutura, ela está relacionada com as questões cognitivas. Quais são as palavras adequadas que eu devo utilizar para determinada comunicação? Então, eu vou selecionar isso dentro da minha mente. Nossa mente é como se fosse um computador. Então, eu não vou jogando palavras ao vento. Eu vou selecionando essas palavras para que haja um melhor entendimento. E o texto, ele é organizado com base nas escolhas feitas pelo produtor para estabelecer limites quanto às leituras possíveis. Então, o texto ele é organizado com base nestas escolhas, como eu disse a vocês. E o receptor? O que acontece com o receptor? Ele vai receber essas escolhas com base nas pistas que o produtor vai dando a ele. Então, ele vai construindo e com base nessas pistas e o contexto, porque o contexto é extremamente importante, os saberes que ele tem também, e a partir disso, ele vai começar a construir os sentidos. Por isso que quando se fala de produção e compreensão, tanto de texto como numa comunicação até informal, em que o locutor ele emite uma mensagem, mas o receptor ele não consegue entender essa mensagem, é porque há uma discrepância entre os saberes, entre aquilo que o receptor conhece e o que o produtor também conhece. Então, quando os dois não têm o mesmo conhecimento, pode haver uma má interpretação do texto, certo? Então, passando para o próximo slide, eu trago aqui para vocês a questão da textualidade. O que vem a ser a textualidade? A textualidade ela é um conjunto de características que fazem com que uma sequência linguística seja um texto e não uma sucessão de frases que não compõem num todo significativo. Então, pessoal, o que quer dizer isso? A textualidade, ela se caracteriza por uma sequência de quê? De fatos dentro do texto para que ele tenha um significado. Por isso, às vezes, quando se vai produzir um texto, algumas pessoas têm muitas dificuldades, porque você não pode só colocando palavras no seu texto, só jogando palavras. Você tem que ter uma sequência linguística dentro do seu texto, onde nós mais à frente vamos tratar de coesão, coerência, selecionar tanto as palavras relacionadas ao vocabulário, quanto também aos elementos que contribuem para que haja o entendimento adequado ao seu texto, tais como as conjunções adequadas, as preposições, os verbos nos tempos e modos adequados. Na verdade, a textualidade é uma sucessão de frases que vai o quê? Compor um todo significativo. E esse todo significativo, ele se compõe de tudo isso. Compõe-se do conhecimento que você tem, cognitivo, o seu conhecimento de mundo, compõe-se do conhecimento linguístico que você tem também, o conhecimento da língua e diversos outros conhecimentos que vão aí compor a textualidade. Aí eu trago um exemplo a vocês assim.
Quando lemos uma bula de remédio, estamos aplicando de forma intuitiva uma série de critérios gerais para textualizá-la, numa relação do mundo com a sociedade. Logo, a textualidade é o resultado de um processo de textualização, ou seja, é o conjunto de características que dão a um discurso a garantia de ser aceito como um texto. Então, eu pergunto a vocês, o que vocês veem a textualidade nesse exemplo, quando lemos uma bula de remédio? Qual que é a função da bula de remédio? Eu trago aqui a vocês, como exemplo, esse poema de Afonso Romano Santana. Ele diz assim: o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Eu pergunto a vocês, este aqui é um texto? Eu posso considerar esse poema como um texto? Ele trouxe significado? Vocês conseguiram entender? Vocês vão me responder aí na atividade. Vocês conseguiram entender qual foi a lógica desse texto? De que ele se trata? Qual é o significado dele? Então, vamos lá. Então, nesse próximo slide, eu trago aqui os 7 critérios gerais da textualidade proposto por Dressler, em 1981. Ele traz esses critérios gerais para que nós possamos entender melhor como que é a produção textual, o que nós devemos nos atentar na hora de produzir um texto e também na hora de compreender o texto, ou seja, na hora de fazer a leitura dos textos. Então, ele divide aqui em 2 subitens. Aqui a textualidade ela está relacionada ao autor e ao texto propriamente dito. O autor, quando ele vai produzir um texto e quando você vai fazer essa leitura, você tem que pôr atenção em quê? Na intencionalidade. Qual que é a intenção desse texto? Na aceitabilidade, na situacionalidade, na informatividade e na intertextualidade. Nós vamos ver cada um de forma aqui específica. E em relação ao texto especificamente, nós vamos nos atentar à coesão e à coerência, que também vamos ver ao final. Mas já adianto a vocês que essa parte de produção mesmo de texto está relacionada a quê? A uma sequência lógica, que é a coerência, e a coesão. E os demais são aí mais voltados para questões mesmo cognitivas de cada um, tá? Então, vamos lá. Eu trago aqui o primeiro exemplo a vocês. Tá aqui o H, acredito que vocês conheçam, tá assim, Hamlet, à medida em que você for crescendo, tente sempre ver o melhor das pessoas, mesmo que precise usar lentes de aumento. Então, pessoal, o que na verdade vem a ser a intencionalidade? A intencionalidade, como o próprio nome já diz, é de que intenção. Qual é a intenção do H ao aconselhar Hamlet? Aqui. Quero que vocês pensem agora sobre essa questão da intencionalidade. A charge, pessoal, só fazendo a complementação, ela é um tipo de texto fantástico, porque os autores eles conseguem colocar através de imagens, e máximo 2, 3 quadrinhos aí, com pouco texto, eles conseguem trazer a temática de uma forma objetiva e direta. E isso faz com que as pessoas possam utilizar os conhecimentos que ela tem de mundo. Todo conhecimento cultural também, principalmente, estão relacionados à questão da intencionalidade.
Então, ele faz com que você pense, com que você relacione aquilo que você sabe, aquilo que você construiu durante toda a sua vida acadêmica, para que você traga isso para o texto, seus conhecimentos para o texto. Então, aqui, a intencionalidade nada mais é que a intenção do produtor ao produzir um texto que cumpra a função sociocomunicativa, que motivou ali a sua criação. Então, todo texto que nós vamos produzir, ele tem uma intenção. Nesse caso aqui, qual foi a intenção do H? E a aceitabilidade. O que é a aceitabilidade? Vamos ver aqui. Tem a chargezinha assim. Pelotão, sentido. Sentido do que, Senhor? Entenderam a charge? E no próximo vem assim. E qual é a sua fantasia? Aí ele responde. Um bom emprego, uma boa casa, uma boa escola. Aí ela fala. Me refiro à de carnaval. Então, o que na verdade é a aceitabilidade? É a cooperação, pessoal, do interlocutor em tentar ver sentido no texto que o produtor lhe dirige. Pois quando duas pessoas interagem por meio de linguagem, elas se esforçam para fazer-se compreender e procuram calcular o sentido do texto do outro, empregando para isso vários recursos. Então, quem aqui já não passou por uma situação em que a pessoa diz uma coisa e você entende outra, como foi mostrado aqui no quadrinho, na chargezinha. Nós vamos ver, então, agora sobre a situacionalidade. O que vem a ser situacionalidade? É a adequação do texto que, em uma situação comunicativa, pois essa é decisiva para o estabelecimento da textualidade. A interpretação que os usuários fazem da situação a partir dos modelos de comunicação social que conhecem. Constitui atividade dinâmica que envolve monitoramento e gerenciamento contínuos da interação comunicativa por parte tanto do produtor quanto do receptor. Essas ações discursivas não se prendem só às evidências perceptíveis, mas, sobretudo, às perspectivas, crenças, planos e métodos dos usuários. O que é situacionalidade? É você se situar dentro de uma situação de comunicação. Então, vem aqui, abaixa o rei, abaixa o rei. Aí ele pergunta, o que houve? O rei foi tentar salvar um gato em cima da árvore e não consegue descer. Qual que foi a interpretação do primeiro, do H, quando ele fala, o que houve? O que ele entende? O que vocês acham que ele entende? Quando ele fala, abaixa o rei, ele está falando o quê? Como se tiram o rei. Então, ele não entendeu essa situação. Por isso que ele perguntou o que houve. Aí, logo, o outro personagem vai situá-lo em quê? Neste contexto. Então, essas palavras que ele proferiu podem ter vários significados. Por isso que há necessidade da situacionalidade, que é você se situar dentro desse contexto para que você possa entender o que está acontecendo, certo? E vamos então para informatividade. O que é informatividade? O próprio nome já diz, informação. Então, isso é extremamente importante, tanto para a produção quanto para a compreensão dos textos. O que é informatividade, então? É a medida na qual as ocorrências em um texto são esperadas ou não, conhecidas ou não, no plano conceitual ou formal. Repetição, introdução de ideias e suficiência de dados necessários para quê? Para a compreensão, para o conhecimento de mundo de quem? Do receptor. Interesse pelas informações contidas no texto. O que quer dizer, pessoal? A informatividade, quando você vai produzir um texto, você tem que trazer todas as informações possíveis para o seu leitor, porque nem sempre ele vai compreender aquilo que você traz a título de informação. Então, por exemplo, na área de cada um de vocês, existem termos que eu desconheço. Quando você fala, vamos fazer
um backup. Palavra bem simples. Será que todas as pessoas sabem o que é backup? Depende de que público você está direcionando esse texto, ou que você está tendo a comunicação. Então, se é uma pessoa da mesma área, é lógico que ela vai entender. Porém, se não for, você tem que trazer de forma mais detalhada essas informações. E aí vem também, como exemplo, uma chargezinha que diz assim: vim requerer pensão vitalícia para pertencer à família Tiradentes. Aí a pessoa pergunta: qual o seu grau de parentesco? Sou dentista. Então, o que quer dizer isso aqui? Será que ele teve a informação necessária? Será que ele realmente tem um conhecimento em relação ao grau de parentesco? Ele está falando de quem? Ele está falando necessariamente de quem aqui? Tiradentes. Tiradentes é quem, pessoal? Falando de informatividade, o que fica aqui de importante é que há sim a necessidade de se tratar o texto com maior objetividade e com maior quantidade de informações possíveis para que o interlocutor possa compreender quais são os seus objetivos nessa comunicação. E agora, uma das coisas que eu, assim, particularmente gosto muito de falar e também nas produções de texto são extremamente importantes, que são as intertextualidades. A intertextualidade, qual que é, na verdade, assim, o objetivo dela? É conhecer quem é você, quais são os seus conhecimentos, na verdade, e como que você os traz para dentro do seu texto. Então, quando eu produzo um texto em que eu faço uma citação de uma música, de uma série, de um livro, de um conteúdo também, de uma outra disciplina, eu estou fazendo a intertextualidade, certo? Aqui eu trouxe como exemplo intertextualidade em imagens. Então, quem não conhece a Mona Lisa? Então, aqui, ó, quando se faz o desenho, vocês viram aqui, eles fizeram aqui a Mônica Lisa. Então, é como se fosse uma paráfrase mesmo da Mona Lisa. Mas ele traz a imagem, né, como se fosse ela. Isso é o que? Intertextualidade. Porque quem que é Mônica Lisa? Ele está fazendo uma releitura de quem? Desse quadro. E aí teve uma propaganda em um período anterior da Bombril, em que o artista aqui, ele também faz menção a que a Mona Lisa se veste como ela. Isso aqui, pessoal, é intertextualidade, certo? É você trazer outros conhecimentos para aquele conhecimento que você está tratando ali. E isso é de extrema importância. Demonstra criatividade, demonstra conhecimento. Por isso, a intertextualidade é importante. Lembra quando eu disse a vocês, olha, a partir de agora eu quero que vocês vejam as músicas, ouçam as músicas, quero que vocês assistam às séries, sempre pensando em quê? Qual que é o objetivo? O que tem por trás da história? Porque quando você consegue compreender isso, você lá na frente consegue fazer uma intertextualidade, certo? Então, teoricamente, intertextualidade são fatores que fazem tanto a produção quanto a recepção de um texto, dependentes do conhecimento que os interlocutores têm de um outro texto. Eu trago aqui a chargezinha do Garfield, que fala assim, ser ou não ser? Aí ele vai lá e mata, né, a formiguinha. Não. Qual que é a intertextualidade que se tem aqui? Quem diz essa frase? Ser ou não ser? Eis a questão. Então, quando eu trago um trecho, quando eu faço menção a um outro tipo de texto, eu estou fazendo o quê? Intertextualidade, certo? Então, pessoal, vamos passar agora para o próximo elemento, que é a coesão. A coesão está relacionada a quê? Ao texto propriamente dito. Aquelas outras questões que nós estávamos falando estavam relacionadas aqui ao produtor, certo? Então, a coesão, ela é as relações lógico-semânticas que são expressas na superfície textual. Ela é verificada mediante a análise de seus mecanismos lexicais e gramaticais
de construção. Então, o que quer dizer isso? O seu texto ter coesão, você precisa utilizar artigos adequados, porque nós às vezes estudamos artigos definidos e indefinidos, mas na hora de escrever o texto nós não conseguimos colocá-lo de forma adequada. Pronomes, colocação adequada de verbos, de conjunções, de preposições, enfim, é toda essa parte linguística, esses mecanismos lexicais que compõem o texto, certo? E eu venho trazer só alguns exemplos, porque nós vamos tratar de coesão e de coerência mais à frente em uma outra aula. Mas aqui está alguns exemplos. Gostaria que vocês lessem agora comigo. Os alunos dos cursos superiores do IFTO foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Os alunos foram acompanhados pelos professores da escola. O que há, como se diz, o que não está coeso aqui nessa frase? É a repetição. Nós aprendemos que em um texto, o ideal é que você repita as palavras o menos possível. Então, quanto menos você repetir as palavras, melhor é. Então, nessa frase aqui, eu poderia trocar aqui, ó, os alunos novamente pela palavra, o quê? Eles foram acompanhados pelos professores da escola. No segundo exemplo, traz assim: Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, Maria conversa ao telefone com a amiga. Como que eu poderia reconstruir essa frase para que ela não ficasse repetitiva, para que não ficasse aí o nome de Maria repetitivo? Maria faz almoço e, ao mesmo tempo, o quê? Ela conversa ao telefone com a amiga. Ou Maria faz almoço e, ao mesmo tempo, conversa ao telefone com a amiga. Era só retirar também o nome Maria. Eu não preciso ficar repetindo, certo? E no último exemplo, já trazendo aqui com as conjunções, né? Vem assim: como não consegui ingressos, não fui ao show. Contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. Então, são duas conjunções aqui, ó. Como não consegui ingressos, não fui ao show. Contudo, mesmo assim, assisti o que é o espetáculo pela televisão. Então, é importante ter o conhecimento desses elementos para a construção do seu texto, para que ele fique com mais coerência, certo? Aqui, essa frase: foi ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, porque eu não estou doente. Qual que é o problema dessa frase? Queria que vocês pensassem nessa frase aí uns minutinhos. O certo seria ficar assim, pessoal: fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, mesmo eu não estando doente, certo? E eu trago agora a vocês essa chargezinha. E eu gostaria que vocês pensassem nela. Olhem só: Polo Norte, 2100. Aí, olha só a imagem. O que nós temos aqui? Um cactus que representa o quê? Isso aqui, pessoal, são leituras. As imagens que forem tragas a vocês, seja aí, até no dia a dia, vocês têm que pensar e pensar no significado destas. O que mostra aqui, ó? O sol muito quente, não é isso? E aqui, olha que contradição. Nós temos pinguins aqui aonde? Que região é essa? Vocês sabem me dizer? Então, digam aí. Então, qual que é a incoerência aqui? Nós estamos falando agora, estávamos falando de coesão e agora nós estamos falando de quê? De coerência. Olha o texto que é incoerente. Oxente. Ele está representando o que aqui? O Nordeste. Então, agora nós vamos falar de coerência. Então, o que vem a ser a coerência? Coerência, ela é responsável pelo sentido do texto, envolvendo fatores lógicos, semânticos e cognitivos. O que quer dizer?
Pessoal, para que o texto haja coerência, esses fatores lógicos semânticos também depende de quem? Da coesão. Por isso que eu coloquei os dois juntos lá, para que vocês talvez, né, pudessem pensar um pouco, assim, que eu terminei coesão e já coloquei uma outra imagem sobre coerência. Mas tanto a coesão quanto a coerência, elas estão interligadas, tá? Quando se fala de lógico-semânticas, vocês imaginem, principalmente quem trabalha com informática, que quando você vai programar algo, existe uma lógica, não é isso? Com o texto ocorre da mesma forma. Há uma lógica que tem que ser seguida. Se você deixa escapar uma, uma, uma palavrinha sequer, um símbolozinho sequer, o que acontece? Nada funciona corretamente, não é isso? Então, da mesma forma, acontece com o texto. Então, para que o texto tenha coesão e coerência, eles envolvem aí esses fatores linguísticos, lógicos, semânticos e cognitivos também, porque não é só, às vezes produz um texto, mas você precisa trazer também o seu conhecimento cognitivo para dentro do texto, certo? A coerência ela é compatível com o conhecimento de mundo do receptor. Então, o que quer dizer isso, pessoal? O que eu acabei de dizer. Para que o seu texto seja coerente, você tem que trazer também para o seu texto o seu conhecimento de mundo. Então, quais as suas experiências que você já teve? Então, se posicionar diante de qualquer questão. E isso eu falo não só do texto em si, mas nas situações de comunicação, nas questões profissionais e tudo, certo? E a coerência também ela permite perceber que um texto não existe em si mesmo, mas sim constrói-se na relação entre emissor, receptor e quem? O mundo. Porque não adianta eu trazer os meus conhecimentos se o outro não conhece em uma situação de comunicação. E por que é importante, por exemplo, a leitura de artigos, a leitura de textos, para que em uma linguagem mais fácil você consiga compreender todo o sistema ou todo o conteúdo a que te interessa, certo? Então, ninguém vai conhecer as coisas do nada. É preciso o que? Fazer as leituras. Não é só leitura de textos, de artigos, como eu já disse, é outros tipos de leituras. Até quando o professor está explicando, você fazer essa leitura também. E por fim, pessoal, eu termino a nossa aula de hoje, lembrando que na próxima aula nós teremos a continuação, nós falaremos mais de coesão, de coerência, certo? Falaremos sobre o texto em si, sobre a construção do texto e a compreensão textual. Então, tenham aí uma ótima aula e até mais.